Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal, Química Orgânica Avante. Essa aula eu vou falar sobre a química de enonas, né? Que até agora falamos mais sobre a questão de reações de enolatos, né? Mas lembrando aqui da primeira aula desse módulo, né? Que eu falei da reação de condensação aldólica, quando o produto, normalmente final de uma condensação aldólica em meio ácido prótico ou em meio básico, é uma enona ou uma cetona alfa-beta insaturada, podendo ser aldeído também, né? Você tem aldeídos alfa-beta insaturados, como a acroleína, por exemplo. Mas a gente acaba tratando como enona, né? Ou composto carbonílico alfa-beta insaturado. Bom, eu vou usar aqui como padrão essa para as reações, né? Essa enona com 4 carbonos. Lembrando que a enona ela tem uma reatividade especial por conta dessa conjugação entre a ligação dupla e essas formas canônicas aqui, em que você tem uma carga positiva no carbono carbonílico e uma carga positiva no carbono da ligação dupla. Então, o seu híbrido de ressonância é um híbrido que apresenta carga parcial negativa em torno do oxigênio e a carga parcial positiva aqui em torno do carbono carbonílico e do carbono aqui no final da dupla. Bom, as enonas, né, ou compostos carbonílicos alfa-beta insaturados, no caso aqui falando especialmente de enonas, né, lembrando que aqui também pode ser um hidrogênio, né, e ser um aldeído, mas eu vou dar os exemplos todos com cetona, mas normalmente o que vale para cetona vale para aldeído. Ela faz normalmente as reações comuns que as cetonas também fazem. E essas reações já foram abordadas aqui na playlist de cetonas e aldeídos, né, quando eu abordei a química dessas duas funções. Então, porém, pelo fato de ter uma ligação dupla, algumas reações podem ser modificadas, né? Ela pode fazer uma reação que cetonas e aldeídos que não são alfabetos saturados não fazem. Por exemplo, quando uma cetona reage com um nucleófilo, né, a adição nucleofílica a cetonas, né, no caso de uma enona, ela pode acontecer de dois modos. Se você considerar aqui o oxigênio como o primeiro átomo dessa sequência, né? Então, 1, 2, 3, 4, essa adição ela pode se dar 1, 2, ou seja, se ela está acontecendo 1, 2, ela está acontecendo no carbono carbonílico. E aí ela é chamada de adição simples. No caso da enona, ela pode fazer essa adição 1, 4, ou seja, se o nucleófilo atacar o carbono da ligação dupla. Então, nesse caso, nós dizemos que foi uma adição 1, 4, porque o hidrogênio, no caso, quando o composto for neutralizado, vai para o oxigênio, que é o átomo 1, só que o nucleófilo acabou sendo adicionado no carbono 4. Nesse caso, nós usamos o termo adição 1,4 ou adição conjugada, porque foi na ligação dupla que está conjugada com a carbonila. Né? Então, apresentando aqui as reações, né, das enonas, vamos primeiro falar sobre a chamada redução de enonas, né, que é você adicionar hidrogênio ou hidreto a uma enona. As enonas elas fazem 3 tipos de reduções. Pode ser a redução total ou redução completa, que é quando a dupla é reduzida para alcano e a carbonila é reduzida para álcool, né? E aí, nesse caso, você vai converter uma enona em um álcool alifático insaturado. Ela pode se dar 1,2, que é quando só se reduz a carbonila e a dupla fica intacta. Nesse caso, a redução formou um álcool alílico, né? O álcool alílico nós chamamos de álcool alílico. Essa estrutura aqui, ligação dupla, outro carbono em uma hidroxila, né? Um álcool que tem uma ligação dupla, que tem um carbono sp2 ligado ao carbono sp3, no qual o oxigênio está ligado. E existe também a redução 1,4,
que é quando você só reduz a dupla e mantém a carbonila. Bom, para fazer esse tipo de redução, nós temos que conhecer a chamada redução de Lusch ou de Gemal e Lusch, que foi o nome de um outro pesquisador, mas aqui no Brasil ele é conhecida como redução de Gemal e Lusch, mas mundo afora é só redução de Lusch. Então, ele estudou esse tipo de redução de sistemas alfa-beta insaturados. Vou usar aqui o exemplo cíclico agora, em que, quando o boro-hidreto de sódio, que é reconhecidamente um agente redutor que reduz carbonilas para álcool, ele encontra-se em soluções contendo cátions, né, normalmente cloretos, mas no caso o ânion aí não fez muita diferença, mas o cátion fez. Dependendo do cátion, você consegue induzir a redução 1,2, a redução 1,4 ou a redução total. No trabalho original, ele testou uma série de cátions. Eu mostrei aqui, pincei apenas os 3 exemplos mais significativos que promoveram a redução quase que específica da enona para um desses caminhos. Por exemplo, quando o boro-hidreto de sódio é colocado junto com cloreto de sério 3, em 97% do produto, né, foi uma reação de altíssimo rendimento em que 97% desta enona foi reduzida 1,2. A dupla ficou intacta. Quando o boro-hidreto de sódio foi misturado com cloreto de lítio, formando o boro-hidreto de lítio, o lítio promoveu a redução total, reduziu a dupla para alcano e reduziu também a carbonila para álcool. Agora, a redução 4, ou seja, só a redução da dupla, foi conseguida com o cloreto de níquel misturado a boro-hidreto de sódio, em um bom rendimento, 76%. Então, essa redução de Lusch, ela usa o boro-hidreto de sódio como agente doador de hidreto, associado a cloretos de vários cátions, para que você tenha uma flexibilidade, né, no planejamento da sua síntese, para que você possa induzir a redução 1,2, redução 1,4 ou redução total. Sendo que ela é mais interessante para quando você quer as reduções 1,2 e 1,4, porque para a redução total, você tem um método muito mais eficiente, que é a hidrogenação catalítica, né? Qualquer anona, quando reagida com hidrogênio sob catálise, o hidrogênio vai adicionar na dupla, vai reduzir para alcano, e vai adicionar na carbonila e vai reduzir para álcool. Então, essa reação de Gemal e Lusch, ou redução de Lusch, ela é mais interessante para quando o seu objetivo é ter uma seletividade na redução 1,2 ou redução 4. Sendo que quando o objetivo é a redução 1,2, o cloreto de sério é a melhor opção, e para a redução 1,4, o cloreto de níquel, para a redução 1,4, o cloreto de níquel é que apresenta o melhor rendimento. Bom, em relação à adição de organometálicos a enonas, né, nós temos que lembrar que também eu falei dessas reações na playlist de cetonas e aldeídos, que cetonas e aldeídos, né, eles reagem com os reagentes de Grignard, que são os organomagnésios, e os reagentes de organolítio em éter-anido, né, porque compostos compostos organometálicos são bases muito fortes, então não pode ter água no meio, mas isso eu explico com maiores detalhes quando eu falei disso na playlist de cetonas e aldeídos. E esses compostos organometálicos, eles são adicionados a cetonas e aldeídos na carbonila, formando álcools. Porém, quando você faz essa reação com enona, tanto os reagentes de Grignard quanto os reagentes de organolítio, eles só adicionam 1,2. Eles não adicionam na dupla, ou seja, os reagentes de organomagnésio e organolítio não são capazes de realizar a adição 1,4, caso o interesse da sua síntese seja colocar um átomo de carbono na posição 4, fazer uma adição de organometálico 1,4. Então,
para contornar esse problema, existe um método em que emprega os chamados reagentes de Gilman, que eles promovem a adição 1,4 de reagentes organocobre. São chamados reagentes de Gilman, ou, mais especificamente, dialquil-cupratos de lítio. Aqui, esse exemplo, né? Quando você tem aqui, desculpa, aqui é CH3, tá CH2, mas é CH3. Você tem aqui o cobre ligado a dois grupos metilo, né? Nesse caso aqui, o cobre, esse composto todo aqui, né? Tem uma carga formal negativa e o contraíon dele é o lítio, por isso que é dialquil, né? Dois grupos alquilas, cuprato de lítio. O dialquil cuprato de lítio ele vai fazer a adição da metila no carbono do tipo 1,4, no carbono da ligação dupla. E aí vai formar aqui um enolato de lítio mais metilcobre. Depois da neutralização do meio, vai protonar aqui esse oxigênio e vai tautomerizar, dando a cetona com um grupo metila adicionado 1,4. Então, os dialquil-cupratos de lítio, ou reagentes de organocobre, ou reagentes de Gilman, eles são organometálicos que promovem a adição 4. E o mais interessante, eles não são capazes de fazer a adição 2. Então, eles são mais específicos ainda. Um reagente de organocobre com uma cetona desse tipo aqui, por exemplo, não vai ter reação. O reagente de organocobre não é capaz de adicionar a uma carbonila. Então, ele é específico para a chamada adição conjugada de organometálicos a enonas. E como que se prepara o reagente de Gilman? Né, o dialquil-cuprato de lítio. Mais uma vez aqui, é CH3. Desculpe. Pega-se o aleto de alquila do grupo alquila que você deseja adicionar, no caso aqui é metila, que é o exemplo mais simples, mas pode ser etila, propila, enfim. Reage-se com dois equivalentes de lítio metálico em heteranidro, né, porque vai formar um reagente de organolítio. Então, você vai ter aqui o metil-lítio e brometo de lítio. E aí, dois equivalentes desse metil-lítio reagindo com brometo de cobre 1 ou iodeto de cobre 1, pode ser também, tá? Mas normalmente se usa brometo. Então, também em heteranidro, dois equivalentes de metil-lítio com um equivalente de brometo de cobre 1 vai formar o dialquil-cuprato de lítio mais brometo de lítio. Um outro tipo de adição 1,4 é a chamada adição de Michael. A adição de Michael, o que que é? É a adição 1,4 de enolatos. É quando um enolato quando você adiciona um enolato a uma cetona alfa-beta insaturada do tipo 1,4, ou seja, é uma adição conjugada de enolatos. E ela funciona muito bem com compostos beta-dicarbonelados, que já foram assuntos de aulas aqui na playlist, porque esse hidrogênio entre as duas carbonilas é muito mais ácido. Então, mas pode acontecer também com outras cetonas, né? Eu vou mostrar como exemplo aqui a reação mais tradicional, que é com compostos beta-dicarbonelados. Esse composto beta-dicarbonelados, tratado com etóxido de sódio e etanol, ele vai promover a adição 1,4 de enolato a uma enona. Como mecanismo, o etóxido de sódio ele vai abstrair um próton do composto beta-dicarbonilado, vai formar o enolato vai atacar o carbono 4, né? Vai fazer a adição aqui 1,4, o carbono da ligação dupla, que vai formar aqui esse enol, que uma vez neutralizado, esse enol, né? Vai formar, na verdade, um enolato, e aqui, após a neutralização, vai formar o enol, que vai tautomerizar para a cetona, e aí a adição 1,4 de enolato, você realizou, então, a chamada adição de Michael. Uma reação derivada da adição de Michael é a chamada anelação de Robinson, que ela consiste na adição 1,4
né, de uma adição de Michael, uma adição de um enolato 1,4, seguido de uma reação de condensação aldólica intramolecular, promovendo a síntese de anéis, né? Por isso que ela é chamada de anelação de Robson, porque ela sintetiza compostos cíclicos. Ilustrando aqui o mecanismo, o enolato vai abstrair o etóxido de sódio vai abstrair um próton, vai formar um enolato, esse enolato vai adicionar um 4 na enona, né? Aqui nós tivemos o quê? A etapa de adição de Michael, né? Porém, como ainda tem etóxido no meio e esse hidrogênio ainda é alfa, ele vai formar o enolato, e esse enolato, aqui eu estou desenhando no arranjo já próprio, esse enolato vai atacar a outra carbonila aqui, do enolato original que fez a adição de Michael. Depois dessa adição aldólica intramolecular, né? Como tem etanol no meio, vai entrar em equilíbrio, e depois você vai ter aqui a reação de desidratação em meio básico, né? Que é a conjugação aldólica intramolecular. Então, de um composto cíclico, a partir da anelação de Robson, que é um processo que combina a adição de Michael e a condensação aldólica intramolecular, sintetizou-se um composto bicíclico. Bom, a última reação que eu vou mostrar aqui é a adição conjugada de cianeto, né? Lá na playlist também de cetonas e aldeídos, eu coloquei aqui a reação de adição de ácido cianídrico a cetonas e aldeídos, que formam um composto chamado cianohidrina, né? Cianohidrina. E vale o lembrete aqui, né, que o HCN é um composto altamente tóxico, então ele é gerado in situ, né? Você usa uma mistura de ácido cianídrico, de cianeto de sódio com ácido clorídrico, e todos os procedimentos devem ser realizados na capela. Vale sempre esse alerta aqui, porque cianeto é um produto extremamente perigoso. Porém, quando você faz essa reação com uma enona, né, o íon cianeto ele tem uma afinidade muito maior pelo carbono do que pelo oxigênio. Então, quando você promove uma adição de ácido cianídrico a uma enona, você observa como produto principal a adição 1,4. Né? O íon cianeto ele tem uma afinidade maior pelo carbono da ligação dupla do que pelo carbono carbonílico. A explicação disso, você tem que entrar no conceito de ácido e base, de dureza e moleza de Pearson, né? Mas eu ainda não tratei disso aqui no canal, e como também não é toda a graduação que aborda esse assunto, então aqui eu vou deixar apenas pela constatação do fato, né? O íon cianeto tem uma afinidade maior pelo carbono do que pelo carbono da ligação dupla, que pela teoria de Pearson é considerado um carbono mole, e o cianeto é um carbono mole, é uma base mole, né, do que pelo carbono carbonílico, que é considerado, pela teoria de Pearson, um carbono duro. Né? Então, na teoria de Pearson, bases moles reagem com ácidos moles, bases duras com ácido duro. Essa é a explicação. Se você que estiver assistindo esse vídeo estiver inserido num curso de graduação ou pós-graduação, você pode ter acesso a essa teoria de Pearson para explicar isso. Se não for num curso de graduação ou de ensino técnico, fica a constatação do fato. O íon cianeto ele só vai adicionar 2 se for uma acetona, porque aí, nesse caso, é o único carbono que ele vai ter para reagir. Mas no caso de uma enona, ele é praticamente seletivo para fazer adição 1,4 em compostos carbonílicos alfa-beta insaturados. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.